Todos sabem, quando nasce um ser, uma nova criatura, todo mundo fica o quê? Alegre, né? Então eu queria convidar todos para a gente estar cantando alegria, tá? Então que você possa expressar esse sentimento do nascimento de Cristo através dessa música, amém? Vamos ficar de pé? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vamos louvar? O
Agora a gente vai passar para os momentos das ofertas. A gente tem 2 gasofilácios aqui e um lá. Então, enquanto a gente canta a próxima música, quem tiver preparado, quem quiser pode trazer as ofertas aqui na frente, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É Importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, esteve comigo na hora da alegria e da dor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É Importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou, e amigos fiéis ao meu lado. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço. Muito obrigado. Kemi, você faz uma oração pelas ofertas, por favor? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa manhã. Obrigada, Senhor, por este culto, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Uma parte aqui no templo multiuso, outra parte em casa. Mas obrigada, Senhor, pela tua igreja que se reúne, ó Deus, para cultuar o teu nome, para podermos celebrar o nascimento de Jesus e poder te agradecer mesmo, Senhor, por todo o teu cuidado para conosco durante todo esse ano. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem suprido as nossas necessidades, Senhor, tem sido nosso provedor, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um de nós, ó Deus, obrigada pela tua proteção, Senhor. E queremos consagrar ao Senhor, ó Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor, que o Senhor use, ó Deus, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, para que o teu reino, Senhor, seja divulgado, para que as nossas vidas também possam ser usadas, ó Deus, para que mais pessoas possam conhecer do teu amor, ó Deus, e possam também, Senhor, saber o verdadeiro significado do Natal e o motivo pelo qual Jesus veio, Senhor, e também, ó Deus, entregar suas vidas ao Senhor, Pai. Obrigada, Deus, pela salvação, obrigada, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus e ele veio e nasceu, Senhor, e como um cordeiro, ó Deus, se fez sacrifício, Senhor, pelas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Kemi. E antes de passar para a mensagem, queria estar convidando todo mundo a ficar em pé mais uma vez. A gente vai cantar a última música, tá?
a te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida à razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao Deus, ao Deus. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida à razão e me faz cantar, me refaz novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao Deus, ao Deus. Chamando o pastor Bolivar, que vai estar trazendo a mensagem para a gente. Só antes de passar para a mensagem, a gente vai apresentar a apresentação dos idosos que eles gravaram. Então, a gente vai estar mostrando agora, tá bom? Eu quero agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, tudo que Ele nos conduziu, nos sustentou durante esse ano, né, de 2021. Devido à pandemia, né, sofremos muita consequência da economia, né, afetou nossa família, mas Deus esteve presente, nos sustentando, né, e dando da tua provisão, e acho que nós só temos que agradecer mesmo, nós temos que ter nosso coração grato mesmo a Deus, né, por tudo que Ele tem sido e tudo que Ele tem feito, né, principalmente na minha vida, na vida da minha família. Agradecer à igreja, né, que sempre esteve presente, né, nas nossas vidas também, aos pastores, né, Augusto e Bolivar, que sempre nos apoiou, né, sempre, né, presente mesmo em toda e qualquer situação, né, a nossa liderança, né, e agradecer porque realmente nós vimos que a igreja é o verdadeiro corpo de Cristo. E eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que passou, problemas eu tive, aflições, ainda eu estou passando por problemas, mas tem uma coisa, Deus tem sido presente na minha vida. Ele tem resolvido meus problemas, então cada vez eu aprendi a confiar nele. E como o fim do ano está próximo, né? Então eu fiz a análise da minha vida
E eu então estou muito feliz com essa igreja, com tudo, graças a Deus. Fiz a escolha certa. E eu quero então assim desejar a todos um Feliz Natal, com bastante alegria, paz, saúde, que é muito importante. E começar o ano de 2022 com muita fé. 世界でこんな状況は初めてです。Neste mundo é a primeira vez que passamos por uma situação como esta. でも私たちには素晴らしいイエス様がいつも共にいてくださる。Mas nós temos este maravilhoso Jesus que sempre está com a gente. ですからこのクリスマスはみんなでありがとうを賛美しましょう。Por isso, neste Natal, vamos todos louvar com arigato, obrigado. Então eu quero agradecer mesmo. O meu coração tá cheio de gratidão mesmo por esse ano de 2021 e que 2022 também seja um ano muito melhor. Então, que Deus abençoe cada um de nós e que nós continuemos firmes na palavra do Senhor. Amém?
inspiração, na pontualidade, na frequência, no compromisso, no exemplo para nós que ainda estamos aprendendo como viver essa vida de uma maneira que te agrada. Deus, que o Senhor nos dê a graça de sermos como eles têm sido e de sermos exemplos para as gerações mais novas. Obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado constante por nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom dia a todos. Que Deus enche o seu coração da verdadeira paz. Não essa paz terrena que está condicionada aos problemas da vida existirem ou não, mas essa paz que vem dos céus, que vem da certeza de que não existe mais conflitos entre nós e Deus. Que pelo nascimento de Cristo, os nossos problemas com Deus, a nossa inimizade com Deus cessou. No culto de Natal, existem vários textos que nós podemos usar para falar. Textos do livro de Salmos, textos proféticos, textos do Novo Testamento, das cartas paulinas, tem muita coisa. E eu acredito que na manhã de hoje Deus me direcionou para falar de um dos textos mais bonitos e ao mesmo tempo de um dos textos mais simples das Escrituras. O texto que nós vamos ler está em Lucas, capítulo 2, de 8 a 18. Lucas, capítulo 2, de 8 a 18. Se você quiser abrir a sua Bíblia, acompanhar em uma versão diferente. Lucas, capítulo 2, de 8 a 18. Ali diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e veja o que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Quando a gente vê um texto assim, às vezes fica difícil a gente se identificar. Porque poucos de nós viram os anjos do Senhor proclamando alguma coisa. Poucos de nós tiveram a oportunidade de ver a glória de Deus resplandecendo de uma maneira que nós nos sentíssemos aterrorizados. Então, eu gostaria de trazer um pouco mais próximo da nossa realidade, contando uma história diferente para vocês hoje. No início da década de 60, um casal de missionários chamados Don e Carol Richardson iniciaram uma campanha pioneira de evangelismo em Iranjaya, em Papua Nova Guiné. A missão deles aconteceria entre o povo Sawi, que estava dividido entre duas aldeias rivais. E eles brigavam há séculos. Já eram inimigos há muito tempo. Quando os missionários chegaram a esse povo, eles não conheciam a língua. Eles tiveram que criar o seu próprio dicionário. Pegaram um caderno, começaram a escrever palavra por palavra que eles aprendiam e criaram um dicionário. Eles não conheciam a cultura daquele povo. Então, eles tiveram que descobrir como que funcionavam as regras de relacionamento, os protocolos daquele povo. E, no decorrer do caminho, eles descobriram uma coisa terrível.
que o princípio mais alto, o valor mais alto daquele povo não era a honestidade, não era o amor, não era o respeito ao outro. O princípio mais alto era a traição. Olha só, quem diria, né, que existe isso em algum lugar. E eles descobriram uma história de um homem chamado Magu. Esse homem, certa vez, estava pescando próximo do território inimigo e, de repente, um grupo de guerreiros apareceu perto dele. Ele falou, bom, estou morto. Só que aqueles homens fizeram uma proposta diferente para ele. Falaram assim, olha, Magu, por que você não se torna o nosso intermediário? Por que você não se torna um intercessor entre nós e a outra tribo e nós podemos fazer pazes? Nós podemos nos tornar amigos novamente, como há séculos não acontecia. E o Magu, conhecendo essa cultura da traição, ele falou assim, mas como que eu posso ter certeza que isso não é uma armadilha? Como que eu posso ter certeza que você não quer enganar a gente para atacar a nossa aldeia? E aquele homem pegou um tufo do cabelo dele, cortou, falou, um pedaço do meu corpo é a prova da nossa fidelidade a vocês. Magu retornou para a aldeia dele e contou para os amigos. E todo mundo ficou admirado. Falou, nossa, olha, como pode a outra tribo não ter matado ele? Eles matam sempre, isso sempre acontece. E eles ficaram impressionados, mas ao mesmo tempo ficaram bem desconfiados, né? O Magu, numa atitude de coragem, foi até a outra tribo. Quando ele chegou lá, ele foi muito bem recebido. Calorosamente, muito acolhido, teve festa com a chegada dele, e ele ficou impressionado com aquilo. E voltou para a sua tribo de origem, para a sua aldeia de origem. Na aldeia, ele começou a ser exaltado no meio dos outros, né? Porque falou, olha, ele é o embaixador, ele é a pessoa mais corajosa da tribo, ele está conseguindo estabelecer a paz. E por muitas vezes, o Magu foi e voltou para a aldeia inimiga. Um dia ia ter uma grande festa nessa aldeia, e o Magu, outra vez, se dirigiu até lá. É interessante que a aldeia não ia junto, mas ele tinha conseguia transitar entre os dois grupos. E ele chegou e a festa era gigantesca. Comeu porco, comeu legume, verdura, serviram ele da melhor maneira possível. No fim da festa, os homens se levantaram, cada um pegou as suas armas e destroçaram aquele homem. Eles eram canibais. Dá para fazer o cálculo, né, do que aconteceu. Naquele dia, a tribo tinha feito o maior ato de traição da história. Eles eram os melhores. Eles eram os mais inteligentes. Eles eram os mais inescrupulosos. Agiram da maneira mais sórdida que um ser humano poderia agir. Conquistaram a amizade, conquistaram o respeito e traíram a outra tribo, matando o seu embaixador, vamos dizer assim. Nesse contexto, os missionários trabalhando para aprender a língua, trabalhando para traduzir o Evangelho, pelo menos o Novo Testamento, para aquela língua. A Carol, que era enfermeira, trabalhando para salvar crianças, naquela época era 50% de mortalidade, lutavam contra essa cultura. E quando o missionário Dom conseguiu pela primeira vez pregar o Evangelho de Cristo, ele falou, e Judas traiu a Jesus, e o povo, uá! Judas, Judas, Judas! Se ele traiu o Filho de Deus, quem que é esse cara? Esse cara é muito melhor que Deus. E o missionário não sabia o que fazer. Ele entrou em desespero. Como é que eu explico que não é assim? Como é que eu explico que essa história é diferente? E depois de um tempo, esse povo entrou em guerra de novo e começou a se matar por uma semana, um mês, um ano, e não acabava mais. Os missionários socorrendo essas pessoas, tentando salvar a vida delas, e essas pessoas tirando a vida uns dos outros, né? E depois de muito tempo, os missionários não aguentaram. Eles falaram, olha, a situação é a seguinte, ou a guerra acaba, ou a gente vai embora. Ou a guerra acaba, ou não vai ter medicina, não vai ter ferramenta, não vai ter pregação, não vai ter aula, que a Carol dava aula para eles, vai acabar tudo. E eles conversaram e tomaram uma decisão. Falaram, não, então vamos fazer a paz. Só que aí o missionário já estava esperto, né?
O missionário falou, como é que eu vou saber que não é mais uma armadilha? Como é que eu vou saber que vocês não vão tentar fazer uma traição ainda maior do que a que foi feita? Como é que vai ser isso, né? Como é que a gente vai conseguir ter certeza? E eles fizeram uma reunião, uma festa, na verdade, uma cerimônia. Pegaram os 2 líderes da aldeia e colocaram um arco de guerra ao redor deles. Os 2 ficaram presos pelo arco de guerra. A corda passava pela barriga e o arco pelas costas. E eles disseram o seguinte: no momento em que nós cortarmos essa corda, aquilo que nos prende um ao outro, que é a guerra, vai ser rompido para sempre. Cortaram a corda. Mas o mais surpreendente é que o chefe da tribo do Magu, que tinha sido morto, foi até a esposa dele, pegou o próprio filho, o único filho que ele tinha, e levou até a tribo inimiga e deu para uma mulher que estava amamentando. Ele disse: enquanto essa criança viver, haverá paz entre nós. Naquele momento, o missionário percebeu que Jesus era a criança da paz. Que era essa a mensagem que eles precisavam entender. Que Deus tinha aberto as portas do Evangelho. Se converteu o chefe da tribo, em primeiro lugar, logo em seguida, a tribo inteira, logo em seguida, a tribo inimiga, e todas as outras tribos ao redor se converteram a Cristo. Construíram uma estrutura mais alta que essa aqui, tudo de madeira e palha, e fizeram uma mega de uma igreja. Deus agiu poderosamente na vida daquele povo através dessa situação, dessa atitude, né? Se você é cristão há muito tempo, ou há algum tempo, você entende o peso dessa ação. Você entende o que isso significa de fato. Mas tem uma coisa que é difícil a gente entender. Quem nós somos nessa história? Quem nós somos? Nós somos a aldeia humana, que está em guerra com o reino celestial há milênios. Nós somos os descendentes de Adão, que traímos a confiança de Deus desde o Éden. Nós somos filhos de uma humanidade que teve como primeira vítima Abel, que foi assassinado porque era bom, porque era justo, porque tinha um relacionamento com Deus. Abel foi o primeiro justo a ser assassinado pela raça humana. Depois vieram os profetas. Estou pulando bastante, né? Mas vamos por aí. Depois vieram os profetas de Deus, que foram mortos para que silenciasse a profecia, para que silenciasse a palavra de Deus. Até que nós vemos Jesus ser morto como um homem justo também, né? A partir desse início trágico da humanidade, o ser humano ele vem traindo a Deus sistematicamente. Ele vem seguindo após os seus ídolos. Se você ler 1ª e 2ª Reis, você vai perceber que debaixo de cada árvore de Israel tinha um ídolo para ser adorado. O ser humano ele vai buscando o dinheiro, a ganância, a cobiça, ele deseja as coisas mais do que a Deus, ele ama as coisas mais do que a Deus. Mas da mesma forma que o chefe daquela tribo fez na década de 60, no dia do Natal, Deus enviou Jesus, a criança da paz, para morrer pelos seus inimigos. Essa é uma verdade dura, né? Mas Romanos 5,10 diz assim: ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos pela sua vida. Querido, é necessário entender o tamanho da inimizade que havia entre nós e Deus para entender o amor de Deus. Olhar para a criança da manjedoura só faz sentido se nós entendermos quem nós éramos ou quem nós somos. E por mais que isso incomode, é exatamente isso. Nós somos os piores inimigos que alguém poderia ter. Ô louco, Bolivar, você está ficando louco, né? Você está escandalizando a gente. Gente, nem Satanás, do alto da sua maldade, chicotearia o Filho de Deus. Ele tentaria enganar, ele tentaria
seduzir, como aconteceu no deserto, mas pregar o Filho de Deus numa cruz, chicotear o Filho de Deus, cuspir na cara do Filho de Deus, esbofetear o Filho de Deus, isso acho que nem Satanás teria coragem de fazer. Mas nós, a raça humana, temos essa coragem. Quem afirma isso é o apóstolo Pedro. Ele diz assim, portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Às vezes nos teatros de igreja aparece Satanás crucificando Jesus, né? Mas não foi Satanás, fomos nós mesmos. Foi pelas mãos dos romanos que nós fizemos isso por causa do nosso pecado. E o fato é que no momento que os anjos disseram, não tenham medo, as pessoas tinham que ter medo mesmo. No momento em que eles dissem, olha, hoje vai nascer na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Eles tinham uma mensagem importante para nós. A primeira mensagem importante que o anjo tinha é que aquilo era uma missão de paz. As aparições dos anjos no Antigo Testamento muitas vezes estão ligados à destruição e à punição. Você vai ver Sodoma e Gomorra, você vai ver o anjo da morte no Egito, você vai ver quando os soldados assírios, 185 mil soldados são mortos. Então, os anjos tinham muitas vezes essa característica. Até no próprio texto que eles estão cantando, fala-se da milícia celestial, do exército celestial. Então, muitas vezes as pessoas tinham medo. E Deus tinha parado de falar com os homens já fazia 400 anos. Nós chamamos isso de período intertestamentário, né? Ou silêncio profético. E dessa maneira, quando um anjo aparecia, se um anjo aparecesse, realmente era uma coisa preocupante. Depois de 400 anos sem falar com a gente, o que Deus tem para falar? Qual que é a mensagem? E para o alívio dos pastores, os anjos deixaram uma notícia que deu muita alegria ao coração deles. Ao invés de punição e morte, eles traziam uma mensagem de esperança e de salvação. Era a mensagem de que uma criança muito especial havia nascido na cidade de Belém. E essa mensagem de paz era mais do que simplesmente o fato de que Jesus veio acabar com a inimizade que havia entre os homens. Essa mensagem de paz anunciava que todas as nossas dívidas seriam anuladas, que todo pecado seria perdoado e que nós não só nos tornaríamos amigos, mas herdeiros de Deus, sacerdotes de Deus. Já pensou que coisa absurda? Como Deus amou a gente? Porque assim, no momento em que Jesus estava na manjedoura, Deus já estava vendo tudo, ele já sabia. A Bíblia fala que Jesus está crucificado desde a fundação do mundo. Isso que é amor, não é? Você pegar o teu filho de colo, igual o chefe da tribo fez, e falou, olha, eu vou entregar para os meus inimigos, para que haja paz. Vou entregar para os meus inimigos para que haja salvação. Na tribo também aconteceu isso, né? Eu li uma frase que resume bem essa ideia que eu estou querendo passar para vocês. Diz que paz não é uma bandeira branca. Paz é uma alma limpa. E foi isso que Deus proporcionou para a gente através de Jesus. Então, a primeira coisa é que a missão era de paz. A segunda coisa é que a missão era conhecida. Embora a raça humana tenha demorado muito para entender quem é Jesus, e tem gente tentando entender até hoje, e eu acredito mesmo que dá para estudar a vida inteira e não entender completamente, uma parte importante da resposta foi dada naquele momento que os anjos falam com os pastores. Eles revelam, eles declaram abertamente que nasceu o Salvador. Sabe o que isso significa? Que os anjos sabiam que Jesus morreria pelos nossos pecados, porque não tem perdão de pecado sem derramamento de sangue. Enquanto os mestres da lei e os escribas quebravam a cabeça para decifrar as profecias, onde nasceria o Messias, de onde que ele viria, para onde ele iria, o que acontecia com ele, os anjos já sabiam disso. Nasceu o Salvador. O ponto é que
a verdade que a humanidade ouviu naquele dia do nascimento de Jesus é uma realidade espiritual desde sempre. Apocalipse 13:8 diz, né, que Jesus já está crucificado desde a fundação do mundo. Vale a pena notar, gente, que embora essa mensagem ela seja dolorosa para Deus, ela é uma boa notícia para os homens. Porque a mensagem não era que Deus estava mandando o seu filho para fazer um tour pela Terra Santa. Muita gente quer fazer, eu quero também. Mas não era isso que Jesus veio fazer. Jesus estava vindo ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para se entregar pelos nossos pecados. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa história dos missionários é que o chefe da aldeia entregou o seu único filho nas mãos de uma mulher inimiga. Maria era bem-aventurada entre as mulheres, né? Bendito era o fruto do ventre dela. Se você ler o texto, você vai ver quantas coisas bonitas fala. Mas Deus pegou e entregou no colo dela o filho dele. Indefeso. Entregou na mão dela e na mão de José uma criança que não tinha como fazer nada, na mão daqueles que a Bíblia declaram que eram inimigos de Deus, com capacidades para fazer coisas terríveis, né? Sem saber, naquele momento, o chefe da tribo estava repetindo uma coisa que Deus também tinha feito, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes eu olho para os presépios, né? E eu fico pensando assim, coitado de Jesus, devia estar passando um frio, né? Como é que será que estava o cheiro daquele lugar? Será que ele estava sofrendo? Talvez. Né? Não dá para saber, né? Mas o ponto é que ele foi entregue voluntariamente. Ele foi entregue porque Deus quis. Não foi um acidente de percurso. Deus quis entregar ele, tanto no presépio quanto na cruz. Não foi a traição de Judas que levou Jesus para a cruz. Só uma mentira. Não foram os romanos que tiraram a vida de Jesus. Ele entrega para quem ele quer. E foi isso que ele fez. Ele amou tanto que ele falou, bom, eu vou passar por tudo isso. Então a missão era de paz, a missão era conhecida e a missão era de um homem. Uma coisa muito fantástica para mim é que Jesus, naquele momento onde ele estava despojado dos seus poderes, a gente vê isso em Filipenses 2:7, né? Que ele se esvaziou de si, tomou a forma de servo e se fez semelhante aos homens. Ao mesmo tempo que ele era tão frágil, dentro dele habitava toda a plenitude de Deus. Habitava a glória de Deus dentro dele. Isso está em Colossenses 2:9. Na manjedoura, onde os animais comiam, onde eles manjavam, né? Ali estava tudo aquilo que Deus é. Ali na manjedoura estava uma pessoa que o profeta Isaías chama de maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Algumas vezes a gente só pensa nas dificuldades que Maria e José passaram junto com Jesus para sobreviver aos ataques de Herodes e a tudo mais. Mas, gente, quando a gente olha para um presépio, quando a gente lembra dessa cena, nós devemos pensar, o Verbo vivo encarnou, o Criador do universo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Rei dos Reis vive entre a raça humana. É muito importante. Se nós olharmos para a manjedoura e nós não entendermos o que os anjos entendiam, nasceu o Senhor, nós não entendemos o que é o Natal de uma maneira completa. Aquela criança era o Senhor dos anjos. Aquela criança tinha poder sobre todo o universo. Ele se despiu do seu poder e veio habitar entre nós. Então, gente, eu fiquei pensando assim, para muitos de nós, esse Natal não é um Natal muito fácil, né? Foram anos complicados, difíceis, né, esses 2 últimos anos. Alguns de nós talvez não vai ter nem muitos motivos de alegria, não vamos fazer tantas festas em casa. Foi um ano que, para algumas pessoas, financeiramente não foi moleza. Foi um ano de muito estresse,
Muitas pessoas não estavam acostumadas, às vezes, a ficar isoladas por tanto tempo. Mas se nós entendermos isso, a preciosidade do que foi entregue para a gente, o tamanho do amor para reconciliar a gente com Deus, se a gente entender a importância desse ato, a gente vai conseguir ter a alegria da salvação. Quando nós partirmos daqui, e não precisa esperar até lá, né? Mas quando nós partirmos daqui, nós vamos estar 100% entregues na mão de Deus. Isso tem que começar agora, né? Mas é uma segurança que nós temos. Então, às vezes a gente olha para todos os lados e fala, olha, hoje eu não tenho um motivo para sorrir. O pessoal às vezes fala para a gente assim, não, mas olha para o sol, né? Às vezes você fica até com raiva, né? Fala, que sol, né? Olha para a natureza, olha para o que Deus fez, a pessoa já está muito brava, né? Então, acaba ficando mais nervoso ainda. Mas o que eu tenho para dizer para você hoje é, olha para a salvação. A sua vida está segura, está nas mãos certas. Um dia, uma mulher segurou o Filho de Deus. Hoje, Deus segura a gente. Um dia, nós recebemos uma criança indefesa nas mãos da nossa raça humana. E hoje a nossa vida está indefesa nas mãos de Deus. E Ele cuida da gente perfeitamente. Então, querido, eu espero que essa paz, essa certeza de que você é amigo de Deus, herdeiro de Deus, ocupe o seu coração nesse Natal e encha você de alegria. A história, às vezes, é difícil, é pesada, né? Mas a convicção que ela traz é importantíssima. Não tem Natal sem essas coisas. E eu espero que Deus abençoe você riquamente. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos confiou o seu Filho. E a gente pôde ser salvo através dele. A nossa raça humana, Deus, é tão terrível. Isso está descrito com detalhes na sua palavra. Nós mesmos, às vezes, somos tão terríveis. Pensamos coisas que não te agradam, agimos de maneira que entristece o seu coração. Somos displicentes em cultuar o Senhor. Mas o Senhor nos ama de uma maneira tão grande que o Senhor sempre oferece uma oportunidade nova para a gente. Esse Natal é uma oportunidade nova de nós retomarmos os nossos compromissos com Jesus. Ajuda-nos, Deus. Ajuda que não sejam só palavras, mas que esse novo ano que vai se iniciar seja um ano realmente na presença do Senhor. Que essa criança que trouxe a paz traga paz ao coração de cada um que está aqui. Obrigado pelo teu amor por nós, em nome de Jesus. Amém. Que você possa cantar essa última música e se despedir na paz do Senhor. Amém? Pode ficar de pé.
Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para sempre. Amém.